Pois é, galera, como é que surgiu a ideia de fazer a minha primeira escola de idiomas e começar a dar aula, né, fora das escolas tradicionais? Eu estava tocando, né, porque eu também sou cantor, estava fazendo um show no Shopping Internacional de Guarulhos, ali no Shoptime, e aí havia um casal bem na minha frente, né, conversando, e o rapaz estava até com uma camiseta de uma banda famosa e tal. E eu canto muitas músicas internacionais, porque eu sou apaixonado pelos anos 80, né? Então eu canto muitas músicas internacionais. E essa moça comentou que o amigo dela perguntou se eu era gringo, né? Se eu era estrangeiro. Ah, meu amigo tá perguntando se você é estrangeiro e tal, porque o seu inglês é muito bom, muito bom. Quer saber se você é brasileiro ou estrangeiro, ele acha que você é estrangeiro. Eu falei, não, eu não sou. Né? E isso ficou na minha cabeça. Depois, no meu intervalo, eu vou lá cumprimentar essas pessoas, porque eu entendi aquilo como um elogio. E foi isso exatamente que eu fiz. Eu fui até a mesa desse casal e fui cumprimentar esse rapaz que comentou, né, achando que eu era estrangeiro por causa do meu sotaque, por causa do meu inglês, né, das músicas. Aí comecei a conversar, falei um monte de coisa, peguei na mão daquele rapaz. E aí a moça disse, né, que tava com ele e falou, olha, ele não tá entendendo nada que você tá falando porque ele é americano, né? Então aquilo me causou, assim, primeiro eu fiquei paralisado no sentido de que passou muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo, então eu fiquei meio que sem reação. Aí eu comecei a conversar com ele, né, agradeci em inglês, e ele me elogiou novamente, né, elogiou minha voz, elogiou meu inglês. Tal, né, falando em inglês porque ele não falava português, ou falava muito pouco. E aí eu fiquei bastante comovido com o reconhecimento dele, né? Nem mesmo assim os brasileiros, os meus fãs, nem sempre têm essa atitude de chegar e falar, né? Nossa, seu inglês é muito bom. Às vezes acontece, mas é um pouco raro, né? E ter sido elogiado por um americano foi uma coisa assim bastante impactante para mim. Aí quando eu estava voltando pro palco, passou do meu lado a minha primeira professora de inglês, que é a professora Elizabeth, lá da escola Esli, onde eu estudei, né? Ela foi minha primeira professora em inglês, e a primeira aula que eu tive com ela foi na quinta série. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, acho que 11 ou 12, algo do tipo, né? Então, aí eu falei para ela, professora, você está passando por aqui no meio daquela multidão, consegui ver minha professora e falei, acabei de ser elogiado pelo meu inglês, mas por um estrangeiro que achava que eu era gringo, né? Então ela ficou super orgulhosa, é claro, e aquilo foi um estalo para mim, né? Eu já estava dando aula em escolas tradicionais, mas não estava gostando do trabalho, e eu sempre pensei comigo que eu deveria ter o meu próprio projeto e criar a minha própria escola onde eu poderia ensinar as pessoas a falar inglês, mas ensiná-las como se aprende, como se estuda. E eu sempre conto essa história para dizer para as pessoas que elas não precisam ir para outro país necessariamente para aprender a falar inglês, não precisam ser perfeitas para falar inglês, né? E eu me dediquei muito para chegar naquele palco, tocar as músicas de cor, e acabei convencendo uma pessoa que achou que pudesse ser gringo, né? Pudesse ser estrangeiro por causa do meu sotaque e da minha pronúncia. Então, só que isso não veio do nada, foi muita dedicação, foram 2 horas de estudos diários durante 2 anos e meio mais ou menos, né? Então eu quero com essa história dizer primeiro de onde surgiu, né, essa decisão, essa tomada de decisão de ter a minha própria escola, meu próprio projeto, meu próprio jeito de ensinar. E também eu gostaria de compartilhar com vocês no sentido de que toda vez que vocês tiverem uma dificuldade, perceberem que o processo está difícil, está complexo, ou vocês se sentirem desanimados, lembre-se dessa história, que em algum momento vocês serão reconhecidos, né? Mas não reconhecidos pela vaidade, mas para mostrar para vocês que tudo que vocês plantam, um dia vocês vão colher. Cada semente plantada, cada palavra aprendida, vocabulário, cada som que você deixou mais legal, cada esforço que você fez, você vai ter o retorno para a sua vida. Portanto, pense no processo, pense que vocês estão plantando para um dia colher, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Fiquem com Deus.
See you tomorrow. Bye bye.